Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Hoje, no Direto ao Ponto, teremos não uma entrevista, mas um debate, uma conversa sobre a ofensiva contra a liberdade de expressão, que teve como último, mais recente capítulo, as ações promovidas por senadores que comandam, controlam a CPI da Covid. Para tratar do tema estarão comigo 4 jornalistas. Leda Nagli, que tem o seu canal de notícias no YouTube. Guilherme Fiuza, comentarista do programa Os Pingos nos Is, aqui na Jovem Pan, e colunista da Revista Oeste. Alan dos Santos, comentarista político do Terça Livre TV, que falará conosco de Washington por Skype, dos Estados Unidos. E Paulo Enéas, editor do site de notícias Crítica Nacional. Bom, eu vou relembrar aqui alguns capítulos, dessa ofensiva que eu me referi contra a liberdade de expressão. E é bom lembrar que liberdade de expressão é a liberdade de expressão dos outros também. Por isso que não bastou o recuo do Renan Calheiros em relação à Jovem Pan. Tem que parar com esse surto, e liberar todos para dizerem o que pensam. Também temos de lembrar que a liberdade de expressão, ela garante o direito à informação dos brasileiros, Não é um privilégio reivindicado por jornalistas, não. É um direito que tem de ser exercido. E por isso eu relembro alguns desses surtos autoritários que temos vivido. Houve entre as agressões à liberdade de expressão, nós tivemos a revista Cruzoé, censurada, a revista Oeste, também perseguida pelas próprias redes sociais, pelas plataformas, agências de checagem, outra praga que temos de analisar aqui. O inquérito das fake news, em que o Alexandre de Moraes brinca de detetive, delegado, promotor, juiz e vítima. E também, agora, além de punições dos jornalistas, e agora temos o Renan Calheiros, do alto do seu prontuário policial, querendo quebrou o sigilo bancário de sites, de uma produtora de vídeos, Brasil Paralelo, recuou em relação à Jovem Pan, dizendo que foi um equívoco, não sabia bem por que redigia aquele catatal ali, de bobagens, etc. e tal. Então eu queria ouvir vocês nesta primeira rodada sobre essa história, o cinismo usar as palavras corretas, do Renan Calheiros. Em vez de ouvir o Renan Calheiros, estamos ouvindo as vítimas, os alvos do Renan Calheiros. Eu queria que você, Leda, contasse o que aconteceu com os teus vídeos, tuas entrevistas que de repente sumiram. O que houve? Eu recebi um telefonema, primeiro um e-mail de uma pessoa do YouTube sugerindo uma conversa para discutir uns vídeos que supostamente eu estava fazendo fake news no meu canal. Como eu não faço nenhum comentário, nenhuma análise política, nada, eu falei, peraí, mas eu só faço entrevista, como assim é fake news? Todas as pessoas que eu entrevistei são médicos e as entrevistas eram sobre medicina, às que ele se referia. Então ele pediu para fazer uma conversa de vídeo. Aí ele me ligou, nós fizemos uma conversa de vídeo em que ele me explicou que se eu tirasse as palavras ivermectina, hidroxicloroquina, tratamento precoce dos vídeos, eles poderiam ficar no ar. Falei, mas eu não posso fazer isso, porque eu entrevistei as pessoas. Ele falou, não, você pode tirar as palavras. Falei, mas eu não posso tirar. Você é jornalista? Eu perguntei. Ele falou, não, sou engenheiro. Falei, bom, tudo bem, então talvez você não entenda como é que é o mecanismo. Mas eu convido o Fiuza, eu convido você, Augusto, porque eu estou citando os dois, o Alan, os 3, porque eu já entrevistei no meu canal. Para falar, e aí vocês vão falar e eu vou tirar as palavras? Você fala, eu falo,
igual o Big Brother. Não existe isso. Aí ele falou, bom, então você faz o seguinte, você tira os vídeos. Porque esses vídeos vão contra as nossas diretrizes. Que e são esses recentes. vídeos não são acessíveis agora? Não, aí eu subi os vídeos para... Eu tenho um site, chama ledanag.com.br. Aí eu subi para uma plataforma que chama Vimeo, e aí você, pelo meu site, acessa. Aí as agências de checagem, uma agência especialmente, a Agência Aos Fatos, resolveu que o Vimeo deveria tirar os meus vídeos do ar, que não era correto. Isso tudo me atribuindo fake news, mas não é fake news, porque eu entrevistei médicos formados em Harvard, formados, pós-graduados pela USP, MBA, não sei aonde. Enfim, eu não entrevistei ninguém desqualificado. Ninguém chegou lá e falou do nada num medicamento, num tratamento. São pessoas eles têm uma verdade absoluta sobre a pandemia. Sim, também, eles não conhecem o vírus. Ninguém sabe nada. O próprio presidente do Conselho Federal de Medicina disse aqui, no Direto ao Ponto, a semana passada, que se sabe muito pouco sobre essa doença. Ele apenas confirmou o que a gente já sabia. Né? É que você não entendeu o que é fake news. Fake news é o que ele diz que é fake news. Ah, tá. Exatamente. Agora, não tentaram quebrar o teu sigilo bancário, não, né? Não. Mas eles vão quebrar a cara, se quebrar o sigilo. Eles vão ficar com uma pena horrível de mim. Guilherme, o que você achou dessa ofensiva e fala da revista Oeste também? Mestre Augusto, boa noite. Alan, Leda, Paulo. Tempos sombrios, né? Tempos sombrios, porque a CPI é um lixo. A CPI a gente não precisa classificar aqui, né? Ela se desmoraliza sozinha. Mas os tempos são sombrios porque a censura não é mais uma censura manifesta. Não é uma censura com cara de censura, né? Com indumentária, com a carranca da censura, né? A censura hoje é uma fofura, né? Provavelmente esse que veio falar com a Leda, oi, Leda, estamos vendo aqui no seu canal, com essa disfarçatez, né? Identificamos algumas fake news. Leda Nagli, né, um patrimônio da cultura brasileira, do jornalismo brasileiro, uma referência respeitável e também uma pessoa de grande simpatia e querida, acusada de estar desinformando. Essa é outra palavrinha mágica. Exatamente, eles usam isso. Você está desinformando, né? E pronto, ele disse que você está desinformando. Então, Augusto, eu acho que o grande problema hoje é esse autoritarismo disfarçado de bondade, né? Eles vêm com gosto de sangue na boca, mas com feições amistosas. Eles estão fazendo o bem. E quem confere essas credenciais, né, a esses senhores da verdade é ninguém. Na verdade, isso foi um consórcio, para usar uma palavra aí que, né, tragicamente passou a caracterizar uma parte aí da mídia, que se autocaracterizou assim. Aliás, o consórcio, né, com certeza ele vai estabelecer algumas fake news que, né, lhes der na telha sobre o que você falar, né? Então, por exemplo, isso que a Leda estava exemplificando, né? Informações sobre a pandemia de SARS-CoV-2, né? Ora, boa parte disso que a própria Leda citou aqui está em estudo, né? É um processo em marcha, como se faz sempre na ciência. A ciência só se forma com dúvida, e a dúvida foi proibida por esses personagens que se colocam como ungidos, né? Então, mestre Augusto, eu acho que o drama é que se convencionou como se fosse uma cartilha, um falso universo de valores, para dizer de maneira absolutamente despótica quem é que está falando a verdade e quem não está. E aí, evidentemente, que a CPI do Renan Calheiros, né, que seria o último lugar na galáxia para dizer o que é verdade, né, ela, incensada por um consórcio de forças, né, do além, obscuras, que se colocam aí como
dominadores do debate, vão lá e apontam o dedo para os outros e dizem o que é e o que não é. Então eu corto esse aqui e da Oeste eu falo na próxima. Alan, você mais uma vez foi vítima de uma agressão à liberdade de expressão, né? Como é que foi? Bem, pela segunda vez nós conseguimos derrubar uma ação absolutamente ditatorial do YouTube. É óbvio que quando a gente usa o termo ditatorial, alguém pensa que não pode ser atribuído a uma empresa privada que detém monopólio. Aceitaria a palavra censura ou ditadura apenas de algum órgão estatal, de algum poder executivo em exercício. Acontece que quem detém o monopólio hoje, como é o caso do YouTube, derrubou nosso canal 2 vezes, no intervalo aí onde uma juíza acabou querendo opinar sobre algo que ela nem leu, e a corte, mais uma vez, deu razão aos nossos argumentos, porque aquilo que nós colocamos lá foi a transcrição e a tradução juramentada, ou seja, de fé pública, daquilo que disse o presidente Donald Trump após ser banido do Twitter. E aí, o Terça Livre conseguiu retornar ao YouTube, e essas alegações que eles fazem, que eles fizeram com a Leda, ela acabou de mencionar aí, de que viola a política da plataforma, nós pedimos para que eles dissessem em qual minuto, em qual segundo daquele vídeo nós violamos o contrato. Isso é muito nebuloso. Hoje eles não dizem o que você violou do contrato. Eles simplesmente não querem dizer em qual momento, primeiro em qual trecho do contrato você violou aquela regra e em qual minuto daquele vídeo. E da mesma maneira que aconteceu com a Leda, né, de você entrevistar pessoas e você acabar tendo de ser responsabilizado pelo que dizem os seus entrevistados, o Terça Livre, segundo o YouTube, deveria de ser responsabilizado pelo que falam as pessoas que estão atuando hoje, como, por exemplo, como foi o caso do Donald Trump, como presidente da República. Só que um fato interessante, né, que nós levamos, inclusive, no segundo caso, onde nós vencemos o YouTube. O presidente de Cuba também convocou as pessoas para atacarem os manifestantes nas ruas. Nós noticiamos isso também. Ou seja, não noticiamos apenas um presidente que nós consideramos que seja um bom presidente, como é o caso do Donald Trump, mas também noticiamos o que disse o presidente de Cuba. E eu vou ter que noticiar mesmo que diga o líder da Coreia do Norte. E, segundo o YouTube, alguns líderes podem falar o que eles quiserem e eu posso noticiar o que eles disseram. Agora, como é o caso do Trump, segundo o YouTube, eu estaria promovendo uma organização criminosa violenta. Quando o juiz viu isso, viu a marcação ali, a tag do YouTube, alegando que o nosso vídeo era uma promoção de organização criminosa violenta, onde não havia uma vírgula de comentário e análise, era só o vídeo do presidente Donald Trump e a legenda em português, quando o juiz viu aquilo dali, ele rapidamente negou então o recurso do YouTube. Nós vencemos por 2 vezes. Pela primeira vez, um canal volta ao YouTube e a censura não foi consumada. Então isso foi uma grande vitória da liberdade de expressão, que foi a duras penas. Agora, Alan, vocês tiveram, o Terça Livre teve o sigilo bancário quebrado também. Que consequências na prática aí uma medida dessas gera? Bem, de fato, o que eles estão querendo fazer é primeiro descobrir que nós precisamos de patrocinadores e dinheiro, né? A gente não tem. Quando eles quebrarem o sigilo, a Leda falou que eles vão levar um susto na dela, imagine na nossa. Então, eles tentam, de alguma maneira, Augusto, Fiuza, Paulo e Leda, eles tentam, de alguma maneira, impedir o crescimento de novas mídias que não estão dentro daquele conluio tradicional onde você fica dependendo do dinheiro de uma Assembleia Legislativa local ou do dinheiro da SECOM no governo federal. Essas novas ferramentas que estão sendo utilizadas hoje, de subscription, né, de assinatura, onde você consegue ter o crescimento da sua empresa a partir disso, isso tem assustado. Isso tem assustado o establishment, porque acaba sendo um discurso que não pode ser permitido, na visão deles. Então eles tentam impedir que nós tenhamos, por exemplo, patrocinadores, ou até mesmo conseguir algum tipo de financiamento ou anúncio
seja do que for, né, privado ou público. Então eles tentam criminalizar a atuação jornalística de um grupo específico. Eu gosto muito de ler os Jornalistas e Revolucionários, do Bernardo Kuczynski, que inclusive trabalhou para o Lula, e quando eu vejo ele narrando a história das mídias alternativas durante o período do regime militar, você percebe claramente que todos aqueles jornais ali estavam nascendo ou com o dinheiro de partidos políticos de esquerda ou de organizações de esquerda. E, segundo Renan Calheiros, não pode existir algo desse tipo, similar, na direita. Só pode existir se for de esquerda. Então é uma imposição para poder colocar medo nas pessoas, para que elas não criem os seus jornais, para que elas não consigam crescer enquanto empresa ou indivíduos. E é óbvio que não tem um efeito prático. Você vai lá, quebra o sigilo bancário, o que eles vão descobrir? Não vão descobrir nada, né? Mas afasta anunciantes, né? Isso é fato. Isso afasta anunciantes, afasta investidores, afasta avanços no crescimento financeiro da empresa, e você fica quase como um leproso, né? Porque enquanto perdura-se uma investigação, como é o caso da insana investigação por parte do Alexandre de Moraes, que me colocou no 3º inquérito por ter um jornal online, a única coisa que ele faz é acabar criando um leproso, né? Agora, pergunta se ele quer levar isso para a justiça de fato, levar isso para um tribunal, para um juiz que fez prova, né, para ser juiz. Ele não vai querer fazer isso, porque o primeiro juiz que olhar o nosso caso vai ver que não tem nenhum fundamento. Perfeito. Paulo Enéas, vocês também foram alvo desse mesmo pedido aí de requerimento do Renan Calheiros pedindo a quebra do sigilo. Vocês recorreram à justiça? Como é que está a situação do site Crítica Nacional? Perfeito. Augusto, muito obrigado pelo convite. Boa noite ao público, a Leda Nagli, ao Fiuza, enfim, ao Alan, meu amigo Alan dos Santos, enfim. Bom, na verdade, o que nós estamos observando no mundo hoje, aqui no Brasil em particular, é um ataque sem precedentes à liberdade de expressão. Eu acho que nós temos que ter isso como pano de fundo. Ou seja, um ataque que vem tanto do setor público, do Estado, né, do entes do Estado, no caso uma CPI e outros, né, investigações judiciais de constitucionalidade questionável, além, o que é tão grave quanto, ao meu ver, o ataque à liberdade de expressão feito por entes privados, que no caso as empresas monopolistas que controlam as plataformas hoje que quase todos nós usamos, que são as plataformas onde as pessoas exercem materialmente a sua liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão ela não é uma abstração, né? Ela é um ato concreto. Como é que você exercia a liberdade de expressão há 100 anos, ou há 50 anos? O sujeito subia num caixote com o megafone e dizia o que queria falar, né? Hoje ninguém faz isso, né? Você é só um maluco, né? Faria isso. Você usa mecanismos que a tecnologia proporciona para isso. Então, a partir do momento que essas empresas disponibilizam esses recursos, essas plataformas, e elas passam a ser objetivamente um meio de exercício da liberdade de expressão, e elas passam, na prática, a impor regras, como o Alan escreveu bem aqui, que são vagas, e a própria experiência também aqui da Leda, que são vagas o bastante, para, na prática, cercear essa liberdade. Então, nós estamos em um ambiente de ataque à liberdade, agora também de entes privados. No caso da CPI, para ser um pouco sucinto, nós tivemos, sim, houve o requerimento, que nós, em primeiro lugar, já é importante frisar, eu não tomei conhecimento formal, no sentido, né, jurídico, formal, não recebi lá nenhum documento oficial. Eu não sei que a CPI manda alguém lá para você assinar e se certificar disso. Então, até o momento, não recebi como pessoa física nenhuma informação oficial a respeito de quebra de sigilo. Nós acompanhamos, acho que todos os senhores acompanharam, obviamente, a última sessão da CPI da semana passada, onde foi feita a quebra de sigilo em bloco, sem, inclusive, que dos vários veículos, com exceção da Jovem Pan, que o Renan recuou no momento, mas é curioso que a votação foi feita em bloco, sem que a comissão analisasse as alegações apresentadas. Agora, se você vai analisar as alegações, elas beiram ao risível, porque elas são um conjunto de retóricas de natureza política, que, na verdade, que está sendo usada para justificar a quebra, que não está de acordo, não está em linha com o que diz a lei, com o que diz, por exemplo, a
a lei complementar número 105, que disciplina a maneira pela qual um ente, um órgão de investigação pode e deve, né, um prerrogativo de um órgão de investigação, eventualmente fazer uma quebra de sigilo. Não atende, ela se estende aos anos de 2018 e 2019, quando na verdade a Constituição deixa claro, no seu artigo, que não me lembro qual agora, acho que o 58 ou 52, que uma CPI ela tem que ter um objeto bem definido de investigação. Então, o objeto dessa CPI qual que é? Aquele que foi instalado por ordem, por sinal do Poder Judiciário. É investigar as ações, o que eles chamam de omissões do governo federal no período da pandemia. A pandemia teve início oficialmente no Brasil em 2020, né? Em março de 2020. Tem a data exata, foi declarado estado de emergência, etc. Então, é o caso de se perguntar, em que medida a minha movimentação bancária ou dos editores dos outros sites, ou do site do Crítica Nacional, do canal, nos anos de 2018 e 2019, guarda relação com qualquer coisa remota relativa à CPI. Então, só aí você já mata qualquer legalidade nessa iniciativa. Então, diante da absoluta falta de base legal, porque não atende aos requisitos de objeto definido para a investigação, né, à medida que foge do escopo, sai do ano de 2020, né, não atende aos requisitos de investigação de quebra de sigilo impostos pela lei. Não especifica o que crime cometeu. E o mais importante, dizer, bom, eu estou abrindo a quebra de sigilo aqui de tal editor, eu, Paulo Onésio, ou do Alan dos Santos, ou do editor de tais e tais sites, por conta de tais e tais conjuntos de fatos que sugerem a possibilidade de que eles tenham, ou algum deles tenha cometido ilícito. Digamos, se fosse isso. Isso não está presente. É um conjunto de ilações retóricas, como, por exemplo, a de falar que são sites que disseminam fake news. Nós estamos interpelando judicialmente todos que nos acusam de fake news, porque vai ter que provar onde é que há algum conteúdo falso, né? Que é a tradução supostamente de fake news, notícia falsa. Primeiro, se é crime, e onde é que há? Eu respondo pelo meu site, nós não publicamos notícias falsas, evidentemente. Então fica claro que, na verdade, é um artifício retórico, canalha, do sentido técnico da palavra, se existe, para exercer na prática um ataque à liberdade de expressão. E reparem que ele é direcionado, né? Direcionado a veículos que são diferentes entre si, obviamente, mas que têm basicamente um em comum, aquele que o Alan observou muito bem, estão basicamente num campo que está na contramão de uma narrativa hegemonista única que vem se tentando impor no país e no Ocidente, de modo geral, tanto em relação a aspectos de comportamento e valores, e em particular agora no contexto da pandemia, né? Ou seja, está se fazendo tudo aquilo que o oposto que é a prática da ciência, que é a dúvida, o questionamento e a discussão. Então criminalizou-se a dúvida, questionamento e discussão, e quem ousa suscitar essa dúvida e discussão, que os próprios cientistas fazem com seriedade, é criminalizado, como aconteceu com o site os canais da Leda e outros, né? Óbvio que estamos tomando medidas jurídicas e eu vou informar a medida jurídica específica à medida que meu advogado, nossos advogados forem dando a informação precisa a respeito, né? Pois é, eu confesso a minha ignorância sobre a tramitação de um pedido tão maluco, que eu não sei como é que faz. Ele não tem fundamento no seu advogado. Ele está pedindo ao Supremo, vocês é que tem que provocar isso aí. Ele pede a quem? É a própria CPI? Segundo, agora eu precisaria até de um auxílio jurídico, que eu posso até falar uma coisa muito precisa, mas a CPI, segundo me foi informado, ela possui prerrogativas legais de promover quebra de sigilos. Segundo me foi informado, mas talvez um advogado aqui possa até me corrigir. Então, ela possui essa prerrogativa como órgão de investigação. Mas esse ato de quebra de sigilos, bancário, telefônico, telemático e outros, ele tem que estar ancorado num conjunto de fatos que justifiquem, como qualquer investigação. Um delegado de polícia vai lá investigar alguma coisa, a Polícia Federal está investigando alguma coisa, ela vai à justiça, pede quebra de sigilo, apresentando razões, motivos razoáveis que o juiz vai avaliar ali para efetuar aquilo. Que é a aprovação da fundamentação. Agora, o mais grave nosso... não pode ser assim, né? Não tem razões. Não tem razões. Inclusive, eles tomam narrativas do inquérito da CPI das fake news, que são igualmente retóricas, né? Você não tem, até hoje, ninguém provou, eu agora posso, obviamente, falar só no nome do site do Crítica Nacional, não foi dada a prova, a evidência de qualquer ato ilícito que tenhamos cometido, né? Agora, se você não comete ato ilícito algum, você exerce o seu direito previsto na Constituição, no artigo 5º do exercício pleno da liberdade de expressão. Então, você passa a ser vítima de uma ação
de uma ação que é ostensiva de uma instituição do Estado, que é legítima. Uma CPI é formalmente uma instituição legítima, prevista na Constituição. Mas eles não são juízes. Eles não são juízes. Eles podem investigar, mas não são juízes. Exato. Então você passa a ter um Estado autoritário. Você tem uma instituição do Estado, com todas as prerrogativas, o aparato que ele tem, passa a fazer a pretexto de investigação, passa, na verdade, a fazer uma devassa na vida financeira, no caso de algumas pessoas, a pretexto de investigação, mas quando fica muito evidente que a motivação é política. Porque você não tem elemento ali tangível, qualquer investigador policial, qualquer policial pedir para, olha aqui, o que você tem de tangível aqui que justifique, se fosse você o policial investigando aquilo, iria pedir uma quebra de sigilo, uma diligência, algo nesse sentido. Não existe. Fica claro, é evidente a motivação política. Aí eu pergunto para esse Augusto, desculpe estender, como nós podemos aceitar a democracia brasileira, o que resta dela, que um órgão de Estado, no caso de uma instituição de Estado, do Senado Federal, uma CPI, um órgão investigativo, ele venha pautar a sua conduta por um critério exclusivamente político. Ele não tem nem resquício por ele é 100% político, né? Ou seja, você usa um critério 100% político para fazer uma perseguição, uma intimidação a quem está exercendo qual crime, entre aspas. O crime previsto no artigo 5º da Constituição, que é exercer a liberdade de expressão, de opinar sobre assuntos de interesse público, que seja de interesse público, né? Agora, o que me espanta também é o silêncio ou o apoio à censura dos jornalistas, né? Isso é mais assustador. Muitos jornalistas. Isso é mais primeira vez que eu vejo a censura sendo praticada aí com apoio. Quem cala diante de quem se cala diante de um fato desses, está endossando. Isso aí. Vocês já viram isso acontecer? E o Alan, vou aproveitar que já é um veterano do combate aí a essas arbitrariedades. Como é que faz isso aí? Recorre-se a quem? Uma CPI, você sabia que tinha esse direito de tomar essas iniciativas? É absurdo. Eu não consigo entender. Alan. Olha, a CPI, Augusto, ela realmente tem alguns poderes que estão, inclusive, aquém de outras instituições, no caso, no que tange a investigação. Só que não tem ninguém investigando, por exemplo, os líderes do narcotráfico, a ligação de partidos políticos com o narcotráfico, pedofilia, tráfico de crianças, infanticídio ou algum crime de manipulação de mercado por meio de notícias falsas ou escandalosas. Isso não tem ninguém investigando. Então, ou seja, crimes que realmente poderiam ser investigados, não só nessa CPI, que eu me recuso a chamar de CPI da Covid, porque de Covid ela não tem nada, ela é uma CPI do circo, ela precisa ser chamada pelo nome que é, composta de pessoas que estão fazendo malabarismos ali, pensando que são palhaços, alegrando alguém. E o que eles estão tentando fazer é exatamente isso, usar de todos os recursos formais e burocráticos de uma instituição válida e estabelecida, como bem disse o Paulo Anéis, né, que é o Senado Federal, que é o Congresso, que é o Poder Legislativo, para, a partir disso, fazer essa caça às bruxas em nada. E como você mesmo disse, o silêncio dos outros jornalistas é algo assustador. É assustador porque isso não é uma questão de debate político direita-esquerda ou qualquer outra disputa que exista, né? Isso é uma capacidade elementar de fazer juízos, né? Se você tem direitos civis sendo violados, não importa que lado você esteja, você não pode permitir que isso aconteça, porque um dia isso pode voltar-se para qualquer um outro, basta que alguém tome o poder ou alguém assuma aquela posição de poder e comece a fazer não valer mais a Constituição. E o silêncio dos jornalistas, a comemoração dos jornalistas com relação a todo tipo de censura que está sendo feito, você mencionou no início, as empresas fact-checking, né, que se arvoram de serem editoras e acabar categorizando opiniões como parcialmente verdadeiras ou parcialmente falsa. Quando você vê esse tipo de capacidade intelectual, você percebe que nós não temos mais nem os jornalistas comunistas que sabiam ler e escrever na década de 60 e 70. Eu não consigo me imaginar assistindo a algum jornalista, membro do Partido Comunista,
como era, por exemplo, José Ramos Tinhorão ou outros. Eu não consigo ver esses jornalistas que eram membros do Partidão fazendo esse tipo de papel patético, de decreto de burrice mesmo. Como é que um jornalista aceita que uma empresa que se diz apuradora de fatos vai começar a querer decretar quem é que está falando a verdade ou não? Esse é um tipo de debate que até hoje na filosofia ainda se perdura. O que se pode ser dito de algo e o que daquele algo pode ser dito como verdadeiro. Isso é um dos pontos. O outro ponto é até que ponto o jornalista pode ser infalível. Qual jornalista pode nunca errar ou não ter uma análise que seja inequívoca? Ou o jornalista, o órgão inteiro precisa pagar por causa do erro de um único jornalista, ou uma única análise, ou um único trecho de um vídeo, ou um único artigo? O que nós estamos assistindo nesse exato momento é uma disputa política que usa áreas de formalidade para poder fazer as mais bárbaras censuras que, pelo menos o que nós aprendemos na história recente, ela começa com esses ares docinhos, né? Como bem disse o Fiuza, ela começa com esses ares doces, essas palavras doces, e depois elas terminam prendendo jornalistas, como já está acontecendo ao redor do mundo e já aconteceu no Brasil. Nós tivemos um jornalista preso. Leda, e até onde isso vai? Leda, as agências de checagem já se mobilizaram contra você ou não? Você foi visto? Já. Além de me chamar de jornalista bolsonarista, que eu não aceito como um título, porque eu ouço todo mundo, então você ouvir todos os candidatos, ou todas as ideologias, todas as ideias, a mim me parece o óbvio do jornalismo, né? É normal. Para mim é normal, só que para eles não. Então, eles já pediram para o Vimeo, que é a plataforma também que hospeda vídeos, sem remuneração, porque a questão aí também é muita remuneração, né, Alan? Eles querem ir na jugular, quer dizer, se você não tiver patrocínio, se eu não tiver patrocínio e eu tenho um clube da notícia, onde as pessoas são membros do meu canal e participam aí com uma mensalidade mínima e eu sobrevivo disso e de visualizações. Mas eles fazem tudo, eles minimizam as visualizações, eles fazem 1000 manobras para que você não tenha recurso para cortar a tua sobrevivência, entendeu? Engraçado que isso é pior do que a ditadura, porque quando eu cheguei ao Rio de Janeiro e comecei no jornalismo, era governo Médici. Eu era muito jovem, mas o governo era Médici, né? E a gente vivia a censura clara, mas a censura era clara e era dos militares, era da Dona Solange. A Dona Solange era uma figura, existia a Dona Solange. E hoje em dia tem um monte de Dona Solange nas agências, aos fatos, aos não sei o que, aos não sei o que lá, e que checam e que dizem que você está fazendo fake news. E você não está, porque você está entrevistando uma pessoa, no meu caso, vídeo, tenho eu perguntando e o entrevistado respondendo. Não tem fake news nenhum, não tem nenhuma opinião, eu não emiti nenhum comentário, não mandei ninguém tomar o remédio, eu apenas entrevistei. Mas e por que os jornalistas não defendem isso? Isso me choca, porque não é com eles, porque não contraria a narrativa deles. É a verdade oficial deles. Sabe o que me espanta? Se contrariar a narrativa deles, aí é censura. Leda, o que você está falando, o que você está dizendo agora mostra o seguinte: a censura oficial que ocorreu durante o regime militar, ela era mais discreta, porque ela não admitia, por exemplo, que você escrevesse no espaço censurado, você pusesse assim, censurado, não podia. As agências de fake news, elas querem aparecer como censoras. Isso aqui desinforma, que é a mesma coisa. Isso aqui é fake news, elas assinam. E nenhuma delas censura qualquer notícia publicada pelos jornais a que elas pertencem. Sim. Então a agência da Folha não fala da Folha. A agência do Estadão, tá tudo bem. Uma não fala do outro jornal. Só estão errados os que discordam. Eles não erram. Eles não erram. Os que discordam deles, sim. O Guilherme viveu essa experiência também de perto na Revista Oeste, que acabou ganhando a disputa judicial, né, Guilherme?
Como é que foi? A Revista Oeste teve uma vitória pioneira, né, contra esse tipo de totalitarismo, né? A Revista Oeste fez uma matéria sobre o tratamento precoce, que é proibido falar. As Solanges atuais não deixam falar de tratamento precoce. Cala a boca, está desinformando. Não, para tratamento precoce não pode. Eles foram lá fazer uma matéria numa cidade mineira que estava perseguindo a ciência, o que também é pecado hoje para esses senhores da verdade, né? Então eles foram fazer a matéria, entrevistaram lá a autoridade, a municipalidade, sobre a experiência, né, que ninguém diz nem na matéria, nem na cidade, tem nenhum médico dizendo que aquilo é ciência consolidada. Eles relatavam, né, a experiência clínica, traziam o quadro de recuperados, né, aqueles que usaram aquelas substâncias daquela forma prescrita, e indicavam como uma experiência que estava em uso legitimamente naquela cidade, como em diversas cidades do mundo. E uma experiência que está, quer dizer, que aí depois foi para a Universidade de Oxford, eles ficam um pouco constrangidos. Quando percebe-se, e hoje a gente está vendo que o caminho disso é que vão aparecer uns remédios de outro preço, né, que aparecerão como um possível tratamento, mas esse que é barato, de domínio público e tal, e com baixo risco, ele é proibido por essas agências de checagem. Então, o que aconteceu, Augusto? Essa agência, aos fatos, foi para cima da Revista Oeste, um veículo com um pouco mais de um ano, né, devia estar fazendo mais ou menos um ano quando isso aconteceu, ou seja, um nascente veículo de comunicação, carimbado como mentiroso. Quer dizer, para um veículo de comunicação nascente ser carimbado como mentiroso é a morte. Se essa autoridade, né, no caso, uma autoridade autoconferida dessas agências de checagem, que é uma coisa viciada de início, presunçosa. E o que aconteceu foi exatamente isso, e que aí até guarda uma semelhança com o que se passa com as alegações desse requerimento da CPI, que de fato é um requerimento ridículo, né, assim, em termos... Ele não tem fundamentação nenhuma, né? O teor dele é isso, panfletário. Não, as palavras usadas são desse tipo, gabinete do ódio, desinforma, espalha fake news, é palavrinha mágica. E o português indigente, né? Para não falar, né, daquela forma de fato absurda. Agora, Augusto, é interessante notar o seguinte. Bom, a Oeste ganhou de forma pioneira, né? A agência teve que retirar aquele suposto crivo que, na verdade, era um carimbo de estigma, né? Teve que retirar. E agora, eu só queria comentar que, infelizmente, essa sanha de perseguição e de tentativa de desclassificação ao vivo, assim, desse jeito fútil, desse jeito sem base nenhuma, não é mais só uma questão de agências de checagem. Não. E de veículos de comunicação decadentes que estão por trás das agências querendo matar os veículos nascentes. Isso virou uma cultura. Então, infelizmente, passou desses que têm talvez uma diretriz de ação até mercadológica, não tem nada de ideologia aí, não se enganem, mas isso virou uma praga social. As pessoas estão com mania disso, de apontar o dedo para as outras. E você vê isso no ambiente das redes sociais, assim, constantemente, e fora delas também, talvez em mesa de bar também tenha. Você está desinformando, é uma coisa assim de... Né, você saiu da linha, entendeu? Mais ou menos por aquele ideário que ele acha que tem,
ele vai te acusar, vai dizer que você desinforma. E isso hoje em dia não é só assim, o cara é um cascateiro, como era no passado, uma coisa até, né, um 7-1. Assim. Não, hoje em dia, você é uma pessoa que desinforma. É gravíssimo. Então você está botando vidas em risco, você faz parte de uma onda de ódio, de um gabinete do ódio, você faz parte de uma tentação fascista, né? Isso, assim, eu estou de fato fazendo um alerta de boa fé, porque as pessoas estão pegando essa tentação, essa fissura de ir para cima dos outros, apontar o dedo e achar, e elas começam a procurar obsessivamente no seu dia a dia, o que é uma vida miserável. Se proclamam democratas, defensores da democracia. Tudo em nome da democracia, né? Você cala a sua boquinha, porque é isso que você está dizendo. Eu estou dizendo que você não pode falar, e eu sou um agente da democracia. Então, é um alerta de boa fé, né? Assim, de fato, as pessoas estão com essa tentação de ficar procurando alguém que disse alguma coisa que possa ser mais ou menos compreendida como uma agressão à ciência. E elas têm um certo prazer, ou muito prazer, em acusar, né? Sim. Em apontar o dedo, em ser alcaguete, né? E estigmatizar. Porque os repórteres de polícia falavam nos anos 70, né? É uma coisa meio assim... Né? Te acusam e te criminalizam. Não, e a graça é a seguinte, a graça é tirar você do jogo. É claro. Isso é que é perverso. É tirar você do jogo. Vocês que estão fazendo isso aí, apontei o dedo, assim, só para ficar bem como vocês estão fazendo. Vocês estão com uma tentação de aniquilar vozes. Vocês estão com essa tentação. Botem a cabecinha no travesseiro e pensem nisso. Vocês estão com essa tentação de excluir alguém, de estigmatizar alguém num nível que esse alguém vai ficar desmoralizado por você dentro do debate público. Então, isso é uma coisa ruim, assim, não só de truque político, mercadológico, não sei o que não é ideológico, mas é ruim como cultura. Eu acho que a gente está numa nova onda moralista e reacionária. Com certeza. Olha, os que assinaram manifesto aí, como todos eles apoiam isso aí que fazem as agências de checagem, a CPI. Os que assinaram aquele manifesto, somos 70% e tal, eles ali, na feitura do manifesto, eles já mostraram que não toleram o convívio dos contrários e até dos que discordam ligeiramente deles. Você viu os organizadores dizendo o quê? Sérgio Moro não pode assinar. Fernando Henrique Cardoso não pode assinar. Eles proíbem o convívio dos contrários, que é inseparável da democracia. Eles não conseguem. E agora eles fazem o que? Deixam claro que ele só admite, se você só admite uma ideia, você é partidário do partido único. Você não pode divergir. Eu nunca vi isso. E aí você tem, apoiando esse tipo de medida, sindicatos de jornalistas. Todos eles apoiam. Se não escrevem, se não dizem claramente, torcem pela noite, né? Torcem pela escuridão. Onde tem mordaça, eles estão, eles adoram. Pronto, eles estão nessa. Vocês receberam, Paulo, alguma solidariedade de jornais, de jornalistas? Receberam? Foram muitos? Não, do segmento aí do jornalismo, do mainstream, como a gente chama, evidentemente que não. Pelo contrário, isso é uma coisa muito grave, porque tem a ver, inclusive... Não, nós não recebemos, então para responder a tua pergunta objetivamente, evidentemente que não. Agora, tem uma coisa muito grave. Primeiro, são dois elementos que eu queria apontar. Primeiro, as chamadas agências de fact-check, né? Ou seja, isso é uma contradição tão absurda em termos, porque pressupõe-se que o trabalho do jornalista... Uma das etapas do seu trabalho é verificar os fatos, se ele vai reportar, né? Então, evidentemente, ele reporta, se ele vai dar uma opinião, ele é um editorialista, emite sua opinião a respeito de um fato concreto ou de um conceito, né? Ele é um direito de expressar a opinião. Agora, o trabalho convencional do jornalista é você retratar o fato, descrever o fato que pressupõe uma verificação dele. E, obviamente, a qualidade desse trabalho vai ser medida pelo público, né? E que medida que essa descrição ela é fiel aos fatos ou não é fiel, ela distorce, sempre, historicamente, o público ele foi o juiz, né? Ele é o juiz, né? De tal vídeo que merece... O antes não formava a sua opinião, ele te dava a notícia e você formava e o público vai ser o juiz, né? Até onde aquele veículo merece ou não a credibilidade. Ele pode parar de te ler. Ele te lê, esse jornal aqui não presta, esse site ele só publica
coisa que eu não acredito, então o eleitor tem o direito o leitor, o consumidor da informação, ele deixa de consumir aquele produto. Agora veja, o mais grave que nós estamos passando nesse período recente da história da humanidade no Ocidente é que essas coisas básicas que todos nós aprendemos um pouco, vivenciamos na profissão, ela foi começada a deixar de lado em nome de uma sedução autoritária, em que do nada você vê surgir, como por exemplo as empresas de fact-check, que como eu disse, ela é uma contradição em termos, porque o trabalho jornalístico pressupõe que o fato reportado ele é verificado, podendo ser contestado, obviamente. Então, a revista Oeste publica um conteúdo, eu posso eventualmente amanhã dar reconhecer o valor do trabalho e o Crítica Nacional vai tratar da questão sobre outros aspectos, hipoteticamente, e vice-versa. Isso não deslegitima um trabalho ou outro. Mas não, criou-se a ideia de que o público tem que ser protegido de alguma maneira. Então é preciso que ou o Estado ou um ente privado vai então proteger você, entre aspas, eu vou falar de modo caricatural, obviamente, vai proteger você, que é um coitadinho, que tem que ser protegido de informação falsa. Quando você faz isso, está dizendo que alguém vai dizer para você o que é falso ou verdadeiro. Quem? Ou é o Estado, dentro da ideia, né, do grande irmão, né? Ou então vai ser um ente privado, vinculado a grupos, em geral, que são monopolistas, né, de modo geral, né? Eu entendo que esse talvez é o elemento mais grave, poucas pessoas estão dando a devida atenção, que eu entendo que em algum momento vai ter que tomar alguma iniciativa para poder... porque isso eu entendo que esbarra, se não formalmente na ilegalidade, mas esbarra no limite do tolerável para a vida em sociedade. Ou seja, você tem que proteger as pessoas, eventualmente, de alguma coisa errada que ela venha consumir, em termos de informação. Que isso seria no mundo ideal, mas quem vai fazer essa proteção? O problema é esse. É o Estado que vai definir o que é verdadeiro ou falso, no caso da CPI. A CPI vai dizer quais foram as informações verdadeiras ou falsas publicadas por veículos que tiveram o seu sigilo quebrado. Então, os brasileiros... Renan Calheiros, Omar Aziz, Randolph irão dizer para os brasileiros... Olha, que os veículos Crítica Nacional, Terça Livre, etc., os conteúdos tais que eles publicam são verdadeiros e aqueles são falsos. Então, eu pergunto, independentemente da opinião que esse público tenha sobre o Terça Livre, sobre o Crítica Nacional e outros, ele vai aceitar que um Estado vai dizer para você o que é verdadeiro ou falso? Ele está dizendo que você que está ouvindo, que o cidadão comum, ele é dâmio bastante, né? Ele é tolo bastante para não ser capaz de julgar o que é verdadeiro ou falso? Então isso que eu chamo de uma sedução do autoritarismo, que ele vai avançando de tal modo e nós não estamos vendo respostas adequadas à altura. Eu acho que isso é um problema. Aqui, claro, um debate como esse aqui, um veículo de peso, como o da Jovem Pan, é claro que tem uma relevância muito grande, mas acho que precisa avançar mais. Mas é uma exceção. É preciso começar a criar mecanismos para coibir isso, porque é uma questão civilizacional. Você está dizendo agora que o Estado ou entes privados ligados a grupos monopolistas vão dizer para o cidadão comum que a vítima é o último cidadão. É o grande irmão. É o grande irmão. Você está consolidando a distopia, né, de orwelliana, na verdade, com isso, né? Vamos para um rápido intervalo e voltamos já com a segunda e última parte do nosso debate, de uma conversa que estamos tendo aqui sobre ameaças à liberdade de expressão. Até já. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. A Concreserve está presente nos mais importantes projetos da construção civil. São 36 usinas produzindo anualmente mais de 2 milhões de metros cúbicos do melhor concreto usinado do Brasil. Atendemos obras residenciais e grandes projetos com a frota mais moderna do mercado. Compromisso com os nossos clientes desde a produção até a entrega do concreto com qualidade e preço justo. Concreserve, há 17 anos realizando projetos e concretizando sonhos. Bateu a vontade de almoçar frutos do mar em casa? Pede Coco Bambu. Quer surpreender os convidados com um jantar especial? Pede Coco Bambu. Com o app Coco Bambu, você pede o seu prato favorito e ainda ganha uma cocada grátis. Viva essa experiência no conforto da sua casa ou onde você estiver.
Delivery Coco Bambu. O melhor restaurante do Brasil vai até você. Vamos jogar real. Quando nós falamos em câmbio, você já pensa em papel moeda, não é? E quando falamos em corretagem, em casa de câmbio. Imagine se nós fôssemos um banco ou uma corretora com termos complicados para lhe embutir mais taxas. Vocês estão vendo alguma letra aqui no rodapé? Não, né? E isso se chama transparência. Você quer enviar dinheiro para o exterior? Você envia. Você quer receber dinheiro do exterior? Você recebe. Você quer falar com alguém que não seja um robô? Você fala! A Concreserve está presente nos mais importantes projetos da construção civil. São 36 usinas produzindo anualmente mais de 2 milhões de metros cúbicos do melhor concreto usinado do Brasil. Atendemos obras residenciais e grandes projetos com a frota mais moderna do mercado. Compromisso com os nossos clientes desde a produção até a entrega do concreto com qualidade e preço justo. Concreserve, há 17 anos realizando projetos e concretizando sonhos. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Voltamos com a segunda e última parte do debate sobre a liberdade de expressão, ou melhor, ameaças à liberdade de expressão. Alan, com você. Estimado Augusto, Fiuza, Leda, eu gostaria de voltar a 2 pontos que nós estávamos comentando aqui antes do intervalo, que o primeiro é uma tática muito utilizada por partidos políticos, e eles estão usando isso o tempo todo nas petições que fazem contra a Terça Livre, é o termo como amplamente divulgado pela imprensa. Então veja, não tem nenhum ato ilícito, ninguém até hoje nessas fact-checking aí conseguem apontar qual de fato é a ilicitude promovida por algum órgão, algum site que eles decidem fazer o fact-checking, mas o fato de você noticiar isso de modo numérico, ou seja, a qualidade do que se é dito é pífia, né? A qualidade horrorosa, mas a quantidade, ela ajuda quando você chega num tribunal e quer acabar com a reputação de um comentarista, de um jornalista ou de um órgão, um site que está começando agora, é você utilizar como amplamente divulgado pela imprensa, como se aquilo fosse algo... como se ninguém vai duvidar dessa acusação aqui, porque até mesmo uma quantidade enorme de jornalistas e de jornais estão utilizando ou estão criticando esse mesmo aspecto nesse jovem jornal, nesse jovem site que está surgindo. Então, esse amplamente divulgado pela imprensa é muito perigoso e eles utilizam muito. E quando o Augusto e os outros amigos da bancada falaram, né, que a Jovem Pan está dando um passo inicial para poder dar abertura a portais como Terça Livre, como Crítica Nacional, e mostrar o que está sendo feito contra a Leda no seu canal no YouTube, isso prova uma coisa, Augusto, e aqui eu preciso ser muito honesto e sincero. Todos esses que nos criticam e gostam de criar esses artigos amplamente divulgados pela imprensa, eles não aguentam um único minuto de debate aberto e amplo ao vivo. Nenhum deles. Agora, é fácil, eu olhando para o que está acontecendo hoje, o Augusto Nunes se garante. Ele pode trazer quem ele quiser aqui, que ele não vai passar vergonha. Agora, eu desafio, sendo bem sincero, eu desafio qualquer jornalista hoje que diga que o Crítica Nacional, Terça Livre, ou alguém da direita fica promovendo fake news, chame a gente para um debate, coloque tete a tete, frente a frente, sem folhinha de papel. Eu quero ver quantos minutos aguenta. Essa mediocridade, esse medo que eles têm do debate amplo e aberto, se esconde, né, nessa máscara bonitinha de dizer, não, é que nós somos amorosos, vocês são discurso de ódio, vocês promovem fake news, então nós precisamos dizer como amplamente divulgado pela imprensa o tempo todo para calar quem quer que seja. Agora, quem não se garante faz isso, né? É a única maneira de calar o adversário. Vou aproveitar o que disse o Alan para informar, para dar uma informação que é importante. Nós convidamos para participar desta conversa o Alexandre de Moraes, por exemplo. E no programa Os Pingos nos Is, diariamente, nós repetimos aí que estão convidados a conversar conosco o Renan Calheiros, o Omar Aziz e o Randolph, ou qualquer outro que defende essas ideias e que acham, né, que a Jovem Pan merece ter o sigilo quebrado. O que eles achavam que iriam encontrar?
algum depósito do governo federal, né, pagando para que a gente divulgasse fake news. Pois bem, eles iriam descobrir, como está provado no material já divulgado, que o Lula usou mais dinheiro de publicidade aqui na Jovem Pan do que o governo Bolsonaro, por exemplo. E que é muito baixa a quantia. E está tudo ali, declarado e tal. Ou achavam que o Dória resolveu financiar a Jovem Pan e tal, quebraram a cara. E quebraram a cara com todos os sites, ou com certeza, punidos, com você, porque a gente não segue os critérios deles. Esse pessoal da CPI que está acostumado a trabalhar assim. Eu também queria dizer que eu convidei todos de régua eles, moral, né? E que eles Você, não Leda, aceitam. isso, É diferente da Jovem Pan, que é uma potência, eu sou só um canal. Mas eu convidei todos eles e nenhum deles aceitou. Todos têm uma agenda, sabe, lutadíssima. É um problema de agenda. Um problema de agenda. Augusto, um aspecto que chama atenção disso é que é o vício dessas pessoas de julgá-las pela régua moral com que elas mesmas se medem. Exatamente. No caso do voto, que eu falo aqui apenas o nome do Crítico Nacional, o Alan pode falar também, obviamente, não pelo Terça Livre, eu desafio alguém a provar duas coisas. No caso do Crítico Nacional, desafio qualquer autoridade pública, desafio respeitosamente até, se recebemos algum tipo de recurso público, eu desafio a mostrar, né? Porque recurso público existe o portal, chama transparência, né? Que tá ali, as coisas são explicitadas, etc. E aprovar por A mais B que alguma vez tenhamos publicado alguma fake news, alguma notícia falsa. Porque o problema com a expressão fake news é que ela tem um sentido óbvio, literal, óbvio, não é uma notícia falsa, mas ela está sendo usada também para dizer o seguinte: o que é fake news é aquilo que não só eu defino como é fake news, como a opinião que eu considero como fake news. Esse é o ponto mais grave. Porque, por exemplo, no nosso canal nós fizemos ainda no ano passado uma entrevista com 4 médicos de renome questionável. A doutora Nise Yamaguchi, o falecido, querido doutor Anthony Wong, o doutor Paulo Zanotto e o doutor Paulo Osbon. Nós fizemos entrevista de 2 horas longa, um número expressivo de acessos pela proporção do nosso canal. Essa entrevista foi removida posteriormente do YouTube. Fizemos os procedimentos lá para tentar recuperá-la. Mas, de novo, eu desafio alguém a acusar um desses profissionais de saúde que ele esteja falando fake news. Eu desafio qualquer conteúdo nosso publicado, onde nós reportamos informações do CDC, de órgãos de saúde, de pesquisa de saúde pública americanos, europeus e outros do país do Oriente, etc., trazendo aquilo que é o básico do jornalismo, que é a informação. Quando você publica uma opinião, óbvio, o público, um outro veículo, vai discordar de uma opinião que você publica, uma opinião que é razoável. Sim, você não pode, o direito à liberdade de opinião. Você não pode rotular uma opinião como verdadeira ou falsa. Não quer dizer que é fake news, é apenas uma opinião. O problema é que nós estamos entrando nessa espiral, né, eu chamo dessa sedução autoritária e irracional, em que a opinião, ela passa a ser valorizada, ela passa a ser valorada em termos de verdadeira ou falsa. Eu não posso dizer que a opinião de alguém é verdadeira ou falsa. A opinião, isso é uma coisa que deveria ser uma obviedade. É opinião. E nós estamos entrando por essa seara. Então eles usam esse rótulo para dizer: como eu discordo da opinião do Crítico Nacional sobre determinados assuntos, a gente expressa a opinião, obviamente, assim como discordo da opinião do Terça Livre sobre certos assuntos, ou da linha editorial da Jovem Pan, da Revista Oeste. Então, por eu discordar dessa opinião, eu vou dizer que ela é fake news. Percebe que é uma completa, assim, é uma corrupção da inteligência. Eu tenho um doutor, Evandro Pontes, que eu admiro muito, um amigo meu, ele diz que existe no mundo hoje uma corrupção da inteligência jurídica, né? Acontece muito aqui no Brasil. Eu vou até cunhar o termo: existe uma corrupção da inteligência jornalística. Porque você está começando a usar conceitos... É o título do livro do Flávio Gordon, né? O Flávio Gordon tem a corrupção da inteligência e o doutor Evandro Pontes, ele tem um livro chamado Corrupção da Inteligência Jurídica, onde é um texto de viés mais técnico jurídico, e nós podemos agora criar aqui a ideia de uma corrupção da inteligência jornalística. Porque os preceitos básicos de opinião, de fato, de verificação de fato, aquilo que eu acho que as pessoas aprenderam na faculdade de jornalismo, eu sou de outra área, mas enfim, mas que se aprende, elas são colocadas de lado e passa a trabalhar em cima de construtos puramente, quase que emocionais, né, para fins de guerra política, né? Eu queria aproveitar isso que você está dizendo para emendar uma coisa. A gente aprende na faculdade de jornalismo que a gente ouve os dois lados, né?
que os dois lados da notícia. A vida inteira eu vi isso, a vida inteira pensei isso e a vida inteira fiz isso e faço isso. Acontece que agora não pode, porque, por exemplo, você vê na TV uma âncora de um programa dizer assim, nós vamos conversar agora com a doutora Nise Yamaguchi, que ela prega o uso do remédio tal. Aí a doutora Nise, a doutora Nise respondeu na hora, não, eu não prego não, eu receito, eu não sou pastora, eu sou médica. Perfeito. Então, essa situação chegou nesse ponto, quer dizer, as pessoas têm opinião para ler aquilo que a gente chama no telejornalismo de a cabeça da notícia, que é apenas dizer, vou entrevistar agora a doutora Nise Yamaguchi. Estou usando a doutora Nise como exemplo. Exato. Entrevistei muito o doutor Anthony Wong, grande pessoa, grande figura. Só entrevistei médico tarimbado, só... Você entrevista todo mundo, você entrevista o Guilherme Boulos, você entrevista o Haddad. O Ciro Gomes, o Haddad não aceitou. Não quis. Mas já não foi porque não quis, porque já entrevistei. O Ciro já foi 3 vezes. Pois é. Né? Até o rapaz do Partido Novo, que eu sempre esqueço o nome, Amoedo, João Amoedo. Enfim, eu entrevisto todas as áreas e todas as ideologias. Mas é impressionante como os telejornais, os canais. Mas eles ficam esperando você entrevistar aqueles que na regrinha de hoje você tem que ter preconceito. Você não tem pode. Uma cartilha, uma listinha negra daquelas pessoas que você tem que ter preconceito, que você tem que estigmatizar como fascista, alguma coisa assim. E eles ficam quietinhos. Quando você chama um desses que você teria que ter preconceito, olha a Leda lá. É assim. É assim mesmo. Estigmatizar você. E olha só como essa coisa vai se espraiando, né? Eu vi há pouco tempo um documentário Cuba e o Cameraman, vocês viram? Não vi. Na já Netflix. Falaram tanto pra ver. É absolutamente sensacional, porque é feito por um cinegrafista que ele faz a primeira viagem a Cuba em 1975, torcendo para que dê certo, ainda é um jovem. Aí ele escolhe 3 famílias, um personagem, 2 famílias, e acompanha durante 40 anos. E várias vezes ele foi para Cuba e também ele se aproximou do Fidel por acaso. Ele estava, num determinado momento, ele está com um equipamento para filmar na primeira viagem. O Fidel está saindo do congresso do Partido Comunista Cubano, que era o primeiro congresso, em 75, e vê que ele tem um equipamento todo num carrinho de bebê, porque eram as primeiras câmeras de vídeo muito pesadas. Então, e o Fidel ficava olhando aquele carrinho ali e o sujeito filmando. O Fidel ainda não tinha aquela paranoia toda de achar que todo mundo ia jogar uma bomba para cima dele. Aí ele vai se aproximando e tal, e pega uma máquina e tal. Quando ele está saindo, o cameraman, que é o produtor, diretor, tudo, tá ele, a mulher e um assistente. Ele fala, os caras dão uma mensagem pro povo americano. E aí o Fidel manda. Depois de manter silêncio em relação ao jornalista americano, ele não queria ver por perto desde a Revolução. A partir daí ele estabelece uma relação cordial. O sujeito volta ao longo dos 40 anos seguintes do documentário, ele conversa com o Fidel, conversa com os 3 núcleos aí de entrevistados que ele escolheu, e você vai acompanhando a história de Cuba real, o que é que está acontecendo, e não preciso contar mais nada, vocês não percam, porque você entende o que aconteceu em Cuba, é a verdade. Vocês leram alguma crítica sobre esse documentário? Ele é de 2017. Não. Foi lançado agora na Netflix, está escondido ali. Está muito escondido. Não está entre os destaques, exato, porque não dá para refutar. Não dá. O cara, ele mostra. Então, esse cara, se fizesse a filmagem aqui, ia ser difícil até acusá-lo de divulgar fake news, porque ele não fala, ele deixa os outros falando. Não deixem de ver, e aí vocês vão entender porque a própria Netflix não dá destaque a isso. Isso é um horror, a coisa verdadeira, né? Dói. Agora, você falar que Cuba é uma democracia e que eles têm um modo de eleição só que é diferente, mas é muito democrática, e que o sistema, sobretudo, vejam para saber
em o tamanho da fake news e o sistema de saúde pública cubana é um espetáculo. Vejam. Augusto, eu acho que a gente teve talvez uma recaída do Muro de Berlim. Porque assim, vamos recuar aqui, anos 80, né? A gente está caminhando para uma distensão. Quer dizer, na verdade havia uma grande tensão, a Guerra Fria, mas aquilo ou ia virar uma terceira guerra mundial ou tinha que acabar e a falência da União Soviética já estava aparecendo. Então, 1989, né, começa a ruir. O Gorbachev apareceu um pouco antes, Glasnost, Perestroika, não sei o quê, aquela mentira que havia do lado de lá do muro, não é isso? Autoritarismo, destruição do meio ambiente, avanço sobre os direitos humanos, enfim, um show de... Fugiam só para um lado, não para o outro. Exato. Não havia... Você fugia, então, todos fugiam para a Alemanha Ocidental, a Berlim Ocidental. Então essa ideia, esse sonho do bem-estar igualitário... É isso aí. Né, isso era absolutamente artificial e isso se desmanchou na cara de todo mundo. Só que, aí eu vou fazer uma crítica, né, à situação contemporânea. Para mim, naquele momento, falei assim, tá resolvida essa dicotomia, porque a vida não é uma dicotomia, a vida não é uma caricatura de dois lados, ela não pode ser, ela é muito mais complexa do que isso. E ali, realmente, o mundo passou a ver mais o pragmatismo nos governos, no comportamento, na inclusão. E, de repente, nós temos uma recaída do Muro de Berlim. Hoje. Perfeito. Né? Nós estamos de novo com o negócio eles, nós, não sei o que lá. Eu sempre digo, eu entendo que os colegas se coloquem aí, né, que coloquem uma demarcação ideológica, eu acredito que, né, pensem no universo de valores. Agora eu quero dizer a vocês que este é o nome do jogo. Este é o nome do jogo. O Alan sabe porque vive nos Estados Unidos, cobriu a eleição e sabe muito bem o que se passou no governo Trump, né? Eu sempre fiz essa ressalva porque eu não me incluo em corrente alguma. Eu não sou saudosista do Muro de Berlim. Eu quero liberdade. Bom senso, espírito público, meritocracia, inteligente. Não venham me dar crachá. Eu não tenho crachá. E o nome do jogo é botar crachá. É botar esse bloco é o mal. Nós somos o bloco do bem. Qual é o conjunto de valores que caracteriza cada um desses blocos? Não há, você não vai encontrar. Não vai encontrar. Rigorosamente não vai encontrar. Então, o exemplo dos Estados Unidos é muito eloquente pelo seguinte. Lá, o fenômeno Trump, na minha opinião, já é uma quebra desta malandragem fantasiada de progressismo, que é o falso Robin Hood. Não, nós estamos aqui, vamos dar um pouco mais, cobrar um pouco mais de imposto para fortalecer o Estado, para distribuir a renda. Conhecemos essa história e isso chamado de progressista, etc, etc. E, na verdade, você criando um clube de poder. Um clube de poder. Como o Brasil tentou criar no lulismo. O lulismo foi isso, o Lula não saiu do capitalismo, mas ele vendeu o Brasil dentro do capitalismo para um cartel de empreiteiras, sem precisar ser socialista. Né? E se ele, claro, se deixar o Lula aí, ele acabava realmente no chavismo e tal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, veio o fenômeno Trump, que é essencialmente, o Alan pode comentar, porque é um estudioso disso, vive lá, mas a minha impressão é que o fenômeno Trump é essencialmente uma quebra desta democracia artificial, né, elitista, fantasiada aí de igualitária, etc. E o que aconteceu no período Trump? Já disse aqui, não tem nenhum alinhamento com Trump, com direita, com conservador, nada. Eu não tenho, absolutamente nenhum. O que se passou lá que me interessa? A ascensão social e econômica daquela sociedade, o aumento da liberdade naquela sociedade. Foi ou não foi? E aí o dramático, o que se passa de dramático ali é o seguinte, ao longo do tempo, com os indicadores gritando na cara das pessoas, na cara da imprensa, mostrando o que estava acontecendo,
né? Os imigrantes que seriam banidos pelo xenófobo, etc., ascendendo socialmente, as minorias raciais, sexuais. Foi um governo. Isso aqui não é uma torcida minha, não, hein? Não me interessa, não tenho crachá, já falei. O fato é que houve uma ascensão socioeconômica no período do Donald Trump, e houve uma ascensão de liberdade, e houve uma ascensão da paz. Vocês vejam o paradoxo. Então, o que aconteceu, para concluir, neste período em que até a ascensão da paz se deu sob Donald Trump, que era a caricatura da Terceira Guerra Mundial, que o Globo de Ouro, o Oscar, não sei o que, os caras estavam dizendo, não, isso aqui a gente não tem jeito, a gente vai terminar na Terceira Guerra Mundial. Aí termina-se um avanço da paz, inclusive na comunidade internacional, inclusive com Coreia do Norte, inclusive com o Oriente Médio. O avanço de redução de terrorismo. Aí o que acontece? Esta que uns querem dizer que é esquerda e tal, eu digo que é um clube 171 de malandragem, de falsa cartilha. O que eles dizem? Que o Trump continua sendo o maior vilão da galáxia. Que o Trump precisa ser banido, que o Trump precisa ser excluído. Pegam a caricatura daquele personagem, negam, fingem que não veem os dados, os indicadores que estão na cara das pessoas. Ou seja, Augusto, eu acho que isso é um pacto de cinismo. É isso aí. É um pacto de cinismo. Você não reconhecer a realidade na sua frente, você coloca uma caricatura e você repete 200 milhões de vezes, quantas forem necessárias, que aquela caricatura é o mal. Então, o que eu quero dizer é que eu acho que a gente deve fugir dessa dicotomia, né? A gente deve chamar as coisas pelos seus nomes. Perfeito. Alan, mencionou você, comente. Sim, olha, eu tendo a concordar com o Fiuza com relação a um grupo que gosta de se beneficiar do caos, né? Eu só me recuso a imaginar que exista algum agente, uma ação sem um agente. Então, existe hoje grupos financeiros, grupos políticos que se beneficiam muito dessas mentiras que são divulgadas, né? O Fiuza bem lembrou, aqui teve nos Estados Unidos a menor taxa de desemprego da história recente americana. E, é óbvio, logo assim que o Biden chegou, e poucos meses ele está aí como presidente, a economia americana só está indo ladeira abaixo. E isso não é devido apenas à questão da pandemia. Olha, é difícil imaginar uma resposta que seja como num tweet para o que está acontecendo hoje no mundo. Existe uma estrutura social que não mais quer ficar refém dos seus coronéis. Eu sinceramente não tenho resposta para isso, porque isso não é um fenômeno pan-americano, isso não é um fenômeno sul-americano, isso não é um fenômeno brasileiro, isso não é um fenômeno das Américas, isso está acontecendo no mundo inteiro, pelo menos no mundo livre, onde existe uma massa da sociedade que está despertando de um sono profundo e que ela está querendo cada vez mais descobrir a verdade, cada vez mais querendo entender mais o que está acontecendo e o que aconteceu durante um bom tempo. Eu costumo citar o livro do Oswaldo Peralva, O Retrato, é o único livro de um desertor comunista que nós temos no Brasil, e todas as pessoas, mesmo as contemporâneas a ele, ficam assustadas ao lerem o livro. Então, o que eu percebo hoje que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, está acontecendo no Brasil, é que existe um despertar de um sono profundo para sair de um coronelismo. Está saindo do coronelismo econômico, um coronelismo político, onde algumas pessoas se beneficiavam desse caos. E eu, sinceramente, não tenho uma resposta concreta para isso, porque eu me recuso a imaginar uma ação sem um agente. Agora, eu fico tentando, né, descobrir o que está movendo as massas a despertarem para esse controle, esse monopólio que era exercido por alguns e que hoje sentem-se ameaçados e querem calar os seus adversários, que estão deixando um pouco essa zona de conforto deles balançada, né? Aqui nos Estados Unidos, Donald Trump é um símbolo disso. Ele não é um político, ele não atua como político, e o que ele está fazendo é um despertar que, mesmo que ele não venha mais ser presidente dos Estados Unidos, não tem como voltar atrás. As pessoas estão tomando gosto de querer tomar as rédeas da decisão da vida delas, e elas não querem mais ficar sentadinhas no sofá assistindo jogo de futebol, tomando cerveja e vendo qual vai ser a final da NBA no final do semestre. Os americanos querem cada vez mais
participar da política, assim como no Brasil também esse fenômeno está acontecendo, e é bom, é muito bom, e realmente não tem um lado isso, né? Você percebe que nem mesmo as estruturas das instituições conservadoras ou de direita estão ainda entendendo bem esse fenômeno popular. Eles estão tendo que se adaptar a essa nova realidade, de que existe uma conscientização por parte do povo que não quer mais ficar refém de um jogo político infantil, ginasial e meramente partidário. E os que se pretendem detentores aí do monopólio da verdade, eles, quando lidam com uma notícia, aparece uma notícia aí ruim, para o que eles pretendem, a força que eles fazem para esconder, né? Saiu essa semana aí algumas informações sobre o que fez o BNDES entre 2007 e 2014. Não, 2007 e 2014, exatamente. O BNDES emprestou para 15 países amigos e para usar em obras todas feitas pelas empreiteiras que apareceriam no Petrolão. O BNDES fechou 30 contratos, 130 contratos, mais de acho que 133, no valor total de 50 bilhões de reais. Todos esses países aí, Moçambique, Cuba, Venezuela, Equador, construindo obras que o Brasil não tem, como por exemplo o Superporto de Mariel, não tem aqui, construíram lá. Bom, Cuba e Venezuela receberam, os dois países juntos, um total de 10 bilhões, quase 11 bilhões de reais. Eles acabam de dar um calote oficializado agora, de 3 bilhões e 500 milhões de reais. Acabou. Calote, nós não temos, não vamos pagar, ponto final. O que vocês acham que aconteceu com esse dinheiro? O que eles fizeram nesse período? E, no entanto, se você acha que o Lula, saiu, digamos assim, não foi correto libertar o Lula, o Supremo se ofende, porque o Lula não fez nada. Ele fez 300% a mais aí do que é atribuído a ele corretamente. E quando aparece uma pílula dessa, ela desaparece imediatamente, porque a imprensa velha não dá esse tipo de notícia. O Lula virou estadista outra vez. É a espiral do silêncio, né? Na verdade, a espiral do silêncio em torno de temas que não interessam a quem, inclusive a quem se beneficiou dessas práticas durante a era petista, né? Eu acho que, inclusive, isso tem um aspecto interessante, se me permitir. Claro. O comportamento que nós vemos hoje com poucas exceções, obviamente, de muitos veículos de imprensa, eu acho que tem um lado dessa explicação que eu acho que foi bem, que o Augusto até trouxe aqui, no sentido de certas práticas, né, da era petista, na qual a imprensa fazia parte. Todos se lembram lá dos blogs. Até uma vez o próprio Rui Falcão, em entrevista ao Roda Viva, ele reconheceu, os nossos blogs lá, o pessoal que recebe ali dinheiro da Caixa, da Correios, Petrobras, era uma montanha de dinheiro. A coisa mais fácil do mundo, ser de esquerda, se abre um blog, podia ser desculpa a expressão, podia ser um jornalismo de péssima qualidade, ia ter publicidade garantida, vinda de Caixa, de Petrobras. Era chamados blogs sujos, né? Petrobras e tudo mais, enfim. Então tem isso, parece essa imprensa de quinta categoria, de quinta coluna, na verdade, né? Obviamente, outros veículos, evidentemente, a relação era até em termos quantitativos de outra natureza. Isso acabou no governo Bolsonaro. Eu acho que, em primeiro lugar, obviamente, isso é um dos grandes méritos. Mas, então, a gente muitas vezes descreve esse comportamento da imprensa por conta disso. Eu acho que isso explica em grande parte, é inegável, né? Percebe-se isso, mas não explica tudo, porque tem também um componente ali, como acho que o Fiuza até, ele nas suas falas, ele salpicou, digamos assim, se permite dizer, esses aspectos, que é de comportamento cultural, ou seja, é uma coisa que o professor Olavo de Carvalho, que não posso deixar de mencionar aqui, que lembra sempre, de que maneira a mentalidade progressista, eu chamo aqui progressista no sentido amplo, né? Vai desde o trotskista maoísta até o sujeito que é até bem intencionado, mas que defende ideias revolucionárias sem saber, né? Defende.
essa mentalidade foi tomando conta, infelizmente, das próprias faculdades de jornalismo, né? Acho que de várias áreas, né? Não só, mas principalmente jornalismo. Então ele passa a defender um conjunto de valores que também tem uma componente ideológica. Não ideológica talvez carrancuda, mas uma componente ideológica que é expressa por um valor de cultura, como o Fiuza quis levantar aqui. Ou seja, ele está convencido que algumas coisas são verdadeiras. Então, por exemplo, ele está convencido, independentemente de qualquer raciocínio mais bem elaborado, de que Trump e Bolsonaro são o mal. Ele tem que ser combatido de qualquer forma. Isso está presente. Eu acho que aí não é só a motivação econômica do dono do veículo, daquela elite. Não, tem isso também, mas tem essa ideia arraigada. Então tem uma componente de cultura, esse que se levantou nesse sentido, né? Então, para quem pensa assim, então você vai apontar o dedo, sim, né? Para dizer aquele lá que não está pensando igual a mim. Não é que ele está trazendo informação que eu vou ver se é aquilo mesmo. Não, ele está pensando de modo diferente de mim, então ele tem que ser banido do debate público. Eu não vou confrontar, não estou disposto a confrontá-lo, eu vou bani-lo, né? E Augusto, me permitir rapidamente, hoje o presidente Bolsonaro, sabido por todos, né? Ele anunciou numa entrevista a outra emissora, a Rádio Brado, lá da Bahia, que vai apresentar um projeto de lei procurando, eu não sei os detalhes ainda, mas de que maneira irá acabar numa prática a censura exercida pelas Big Techs. Eu acho que a iniciativa é importante, eu não vi o decreto ainda, o PL em detalhes, mas eu acho que é importante dar o máximo de repercussão a isso, que vai para o Congresso Nacional. É preciso que o Estado brasileiro passe a garantir aquilo que a nossa Constituição estabelece, o direito à liberdade de expressão. É isso aí. Ele não pode ser balizado por uma vontade subjetiva de empresas monopolistas como as que controlam as redes sociais, né? Então é importante lembrar esse aspecto que eu acho relevante, né? Bom, vamos para uma rodada final aí, que estamos chegando ao final do programa. Leda. É muito importante isso, porque eu participei de muitas idas e muitos debates no Teatro Casa Grande, no Rio de Janeiro, sobre a liberdade de expressão, censura nunca mais, e etc, etc. Eu acreditei, sabe? Eu realmente acreditei. Então, eu estou profundamente ofendida por essa censura e comprometida com essa história. Eu acho que tem que fazer alguma coisa e eu quero mesmo censura nunca mais. Realmente eu quero ditadura nunca mais, quero censura nunca mais, eu quero isso. Bom, eu só queria lembrar o seguinte, eu jamais rompi relações com quem diverge de mim, nunca. Para mim é a mesma coisa que o sujeito torcer para um time ou para outro e tal. É claro que eu não tenho nenhum prazer em conversar com devotos radicais, né? O sujeito chega e diz, não, a Operação Lava Jato perseguiu o Lula, porque o Sérgio Moro, que é um vidente, descobriu que se ele seria ministro do Bolsonaro, mesmo Bolsonaro nem pensando em ser candidato, né? 2015, 14, então quando a pessoa começa a viajar dessa forma, eu realmente também tenho mais o que fazer. Mas eu não rompo relações. Quem é que rompe? Quem começou com eles e nós? Quem disse pela primeira vez? Tá? Quem é que inventou a patrulha ideológica? E não tem ideologia nenhuma, como lembra sempre o Guilherme. São eles. São eles, esses democratas. Então me ofende profundamente. Eu me sinto ofendido quando esse pessoal se acha realmente defensor da democracia, né? Contra os nazistas, os fascistas que querem destruí-la, que somos nós. Guilherme. Rasgaram a fantasia, né, Augusto? Porque isso até alguns anos atrás estava numa zona controversa, talvez ainda se podia dizer, né? Assim, poderia estar parecido ali com uma diretriz ideológica e tal. Agora, infelizmente, e eu digo isso assim com uma enorme decepção, né? Porque nós temos, né, nesse meio jornalístico, né, grandes referências, muitos amigos, né? E qual é o nome do jogo hoje, né? O nome do jogo hoje é tentar... Assim, o jornalismo, o grande jornalismo, o glorioso jornalismo se demitiu da sua função, da sua finalidade. Do seu dever, né? Do seu dever, da sua missão de informação. O jornalismo foi estoico em vários momentos, né? E devemos muito a grandes veículos de imprensa que ainda estão aí. Se demitiu dessa função para perseguir o quê?
a nova emanação da opinião pública que se dá nas redes sociais. Isso é uma coisa de entristecer qualquer jornalista que não perdeu o seu equilíbrio, né, a sua crença, né, nesse ofício de informar, de discutir, de opinar, etc. Então, o grande pecado que me parece hoje gritante é que você tem, como estava dizendo o Augusto, né, supostos democratas que saem desvairadamente atacando quem, porventura, critique o lockdown, por exemplo, né? O lockdown, que é uma figura grosseira de uma suposta política de segurança sanitária jamais demonstrada, não essa grosseira, né? Assim, tem várias formas de distanciamento, já falamos muito disso em todos os nossos canais, várias formas de proteção a vulneráveis, muitos cuidados que ainda temos que tomar. Agora, aquele lockdown místico, grosseiro, totalitário, violento, inclusive, alguns de nós que tentávamos falar, e vou tirar o foco da gente aqui também, né? Quer dizer, o debate livre sobre isso nas redes sociais, que são, né, a nova praça da opinião pública. Esses antigos jornalistas ou tradicionais jornalistas indo para cima para dizer que você criticar uma ditadura como é o lockdown seria um alinhamento político a um fascismo, a um bolsonarismo, etc. Eu digo que isso é um jogo viciado, só para concluir, porque se o problema fosse a direita, suposta direita, eu nem reconheço, já falei aqui, eu não sou um saudosista do Muro de Berlim, mas se o problema fosse ideológico, como explicar um fenômeno Wilson Witzel, que veio, né, surgiu como um bolsonarista para governar o Rio de Janeiro, com uma prepotência que seria associável à direita, rapidamente virou um anti-bolsonarista, continuou sendo um arrogante, foi afastado por corrupção e caiu nas graças dessa imprensa. E foi ouvido com respeito pela CPI. Tenho dito. Isso aí. Alan, para encerrar, você tem 2 minutos. Bem, eu queria agradecer ao Augusto e os demais pela participação no debate. Eu, como novato no jornalismo, me sinto honrado de estar falando aqui com vocês, e o único apelo que eu diria era: continuem fazendo esse excelente trabalho, porque esse problema de ordem intelectual só será solucionado com hegemonia intelectual, ou seja, a autoridade intelectual que vocês têm, Leda, Fiuza, Augusto, porque é uma alegria para nós que estamos iniciando. Eu peguei o jornalismo por acidente, né? Eu sou formado em filosofia, mas para nós que ainda estamos aprendendo a dominar a técnica jornalística, ter vocês como pessoas que nós podemos olhar e acabar incentivando o nosso trabalho é algo muito glorioso e muito engrandecedor. Então não desistam de continuar sendo grandes e gigantes como vocês já são, porque os medíocres têm medo, né, de encarar face a face opiniões divergentes. Agora, aqueles que têm grandeza de alma não precisam disso e podem abrir o debate abertamente. Então, só tenho a agradecer por isso. Paulo, para encerrar. Para encerrar, então, obrigado. Quero agradecer, obviamente, em primeiro lugar, ao Augusto Nunes pelo convite, a produção do programa. Agradecer, obviamente, a presença aqui, a satisfação de estar aqui com Leda, com Guilherme Fiuza e com meu amigo Alan dos Santos. E eu faço também as palavras do Alan. Minha formação original não é jornalismo, eu sou professor de matemática e física, então eu me considero também, de alguma maneira, um iniciante. Então, a gente tem profissionais como vocês, é muito positivo, não só para nós, mas para o país, saber que dentro da mídia, que eu posso chamar de mainstream, que a Jovem Pan é uma grande empresa, obviamente, tem pessoas dispostas a produzir jornalismo dessa qualidade, que a gente precisa. Nós temos hoje uma situação muito preocupante de que o jornalismo, de um modo geral, na grande imprensa, com exceções como, obviamente, aqui, ele está, no mínimo, entre outras coisas, ele está contribuindo para o rebaixamento intelectual do público brasileiro. E isso não pode permitir acontecer, ou seja, está blindando informação, está truncando informação, está criando estigmas, rótulos e outros, está impedindo aquilo que é fundamental para a democracia, que é o debate público.
A democracia pressupõe, na sua origem grega, lá, né, a palavra, o termo, lá na praça, o Alain pode explicar isso melhor, é professor de filosofia, de história, enfim, isso tudo está sendo abandonado em nome de uma pretensão de hegemonia narrativa, né? Somente um pensamento vale, somente uma opinião vale. Isso não cabe na vida democrática, não cabe para a ciência, inclusive. Teve aqui, eu assisti também a entrevista do presidente do CRM, né? O doutor... Isso. Mauro Ribeiro. Ribeiro. Uma entrevista excelente, onde ali a postura de um cientista, ele diz, o que ele mais disse naquela entrevista? Eu tenho dúvidas. Tem dúvidas. Ora, se um cientista, um médico, o presidente do CRM, tem dúvidas sobre um assunto tão grave, importante para a saúde como a pandemia, por que um senador não pode ter dúvida e ainda vai acusar de maneira leviana, de fake news, quem reproduz essas dúvidas que são legítimas de cientistas e médicos de várias matizes? Então, acho que esse debate é bom trazer aqui, é importante. Quero agradecer, obviamente, mais uma vez, e, obviamente, agradecer ao público que nos acompanhou também. Obrigado. Bom, termina aqui, infelizmente, nosso tempo acabou, termina aqui o nosso debate sobre as ameaças à liberdade de imprensa. Eu agradeço a participação da Leda Nagli, do Guilherme Fiuza, do Alan dos Santos e do Paulo Enéas. Nosso programa está disponível em todas as plataformas do Grupo Jovem Pan. Muito obrigado pela audiência, muito boa, como sempre tem acontecido. E até a próxima segunda, às 9h30 da noite. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Realização Jovem Pan News.